Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Para presidente da República, em 1989, em 1994, em 98, em 2002, em 2006 e em 2022. O nome dele estava lá à disposição do eleitor na disputa presidencial em 6 ocasiões. Ele perdeu 3, 89 para o Collor, 94 para o Fernando Henrique, 98 para o Fernando Henrique e ganhou 3. Em 2002, ganhou do Serra, em 2006 ganhou do Alckmin, em 2022 ganhou do Bolsonaro. E em todas essas eleições, só em 89 houve, de fato, um terceiro nome com chance real de ganhar a eleição. Além dos 2 que foram para o segundo turno. O Leonel Brizola, em 89. Foi uma eleição diferente de todas as outras, né? Era tempo demais sem eleição presidencial. Desde a eleição de Jânio Quadros. Então, muita gente havia nascido, crescido, se tornado adulto e nunca havia visto, acompanhado uma eleição presidencial. Então, 89 era um ambiente festivo até. E muitos candidatos. Alguns ainda estão aí, além do Lula, como o Ronaldo Caiado, né? Continua na lida, quer ser candidato à presidência. Lá estava o Ulisses Guimarães, lá estava o Maluf, e estava o Brizola. E o Brizola, no primeiro turno, a diferença de votos do Lula para o Brizola é muito pequena. Nas outras, claramente, era uma disputa de 2 candidatos. Todos os outros concorriam ali, mas sem chance real. E tudo indica, será assim no ano que vem. Talvez com o próprio Lula, disputando sua 7ª eleição presidencial. Repito, perdeu 3, as 3 primeiras que disputou, ganhou 3. E pode ir para a 7ª disputa. Se fosse agora, este ano, o Lula seria candidato. E quer ser. E do outro lado, quem entrará de fato com chance? Candidato provavelmente haverá vários, né? Mas quem entrará na parada com chances? E aí vem a pergunta, essa pergunta tem sido feita tantas vezes, se bobear vão colocar no Enem, né? O Tarcísio de Freitas será candidato ao governo de São Paulo, à reeleição ou à presidência? Pois bem, o Tarcísio, ele afirmou que quem aposta na fragmentação da direita está errado e que esse campo político se unirá para a eleição de 26. O que o Tarcísio está dizendo? Que não vai acontecer de estarem na disputa, por exemplo, ele, o Zema, o Ratinho Júnior. Ele não vê essa possibilidade. Ele acha que será um candidato escolhido por esse campo político. É claro, o Novo, por exemplo, o Novo diz que o Zema será candidato. É uma maneira de se cacifar. O Zema não pode buscar outro mandato em Minas Gerais, ele já foi eleito e reeleito, agora não pode. Pode em 30, agora não. Então, há uma tentativa de cacifar, de dar ao Novo uma relevância para negociar, por exemplo, uma vice-presidência, algo assim.
muito difícil que o Zema vença essa silenciosa disputa interna, que o Tarcísio diz não haver, mas que há. Estão olhando. Quem tem chance? Como é que estão as pesquisas? Quem tem possibilidade de crescer? E aí entra uma pergunta que hoje é muito relevante. Na direita, quem terá o apoio formal de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro receia que, por algum caminho, essa presença decisiva que ele tem na escolha do candidato da direita, que ela deixe de ser decisiva, continue relevante, continue importante, mas não decisiva. Palavra final sobre quem será o candidato. Mas antes de abordarmos essa preocupação do Bolsonaro, voltemos ao que disse o Tarcísio de Freitas. Ele deu uma entrevista em que afirmou que não haverá fragmentação. Ou seja, ele está dizendo que será um candidato, representando todo esse campo. Talvez haja alguma dúvida em relação ao Caiado, que já se diz candidato, aliás, lançou a candidatura. Nós temos uma legislação muito ruim. Ela engessa, mas ela engessa de tal maneira que ela acaba obrigando os partidos, os pretensos candidatos, a buscarem meios de driblá-la. Não pode dizer que é candidato. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Você tem o ônus e o bônus do sujeito que, com muita antecedência, se diz candidato. Ele já põe o nome na praça, mas já vira alvo. É claro. E tem cedo demais, muito cedo, o seu nome já exposto às pesquisas, sem que ele possa dizer, não estou preocupado, não sou candidato, porque ele já disse que é candidato. Isso é um problema do candidato e do partido. Tem de impedir. Deixa o cara falar. E porque eles falam. Em 2018, acabou o segundo turno, o Ciro Gomes já avisou que era candidato. E seria candidato em 2022. E foi. Então, essa história de impedir, travar, amarrar, é uma legislação que se pretende draconiana e que vai sendo driblada. Então, o Caiado já falou, seu candidato, já fez até um evento público na Bahia, se dizendo candidato. Mas o Caiado não é exatamente alguém ali preso ao Bolsonaro, né? Ele tem sua história própria, se aproxima e se afasta, esteve nesse evento em São Paulo. Ele, o Ratinho Júnior, que é do PSD, o Caiado é do União Brasil, o Jorginho Melo, que é do PL, governador de Santa Catarina, do PL, o Wilson Lima, do Amazonas, também do PL, mas esse não é candidato, o Mauro Mendes, que é do União, que é governador do Mato Grosso, e o Zema, que é do Novo. O que o Tarcísio está dizendo é, esses 7 estão juntos. Bom, o Caiado já é o primeiro desmentido. O segundo é o Novo dizendo que o Zema é candidato. E o terceiro é o fato de que o Ratinho Júnior, ele vai testando as situações, as avaliações e também o que fala o Bolsonaro e as pesquisas. Todos eles aparecem nas pesquisas, se não em todas as pesquisas, mas todos eles aparecem em pesquisas. O Tarcísio, sim, em todas. E ele é o sujeito que aparece com mais intenção de voto destes 7 governadores. E com muita vantagem sobre os demais. Tanto que o próprio Bolsonaro, quando trata do assunto, ele elogia todos eles, mas ao mesmo tempo diz que são lideranças estaduais,
que ainda não estão prontos para o embate nacional. Não tem voto para isso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele projeta o futuro, e aí dentro daquela fantasia de que ele será o candidato em 2026, e quando confrontado com o impedimento jurídico, ele fala, não, mas isso é injusto. Bom, não adianta ele achar injusto. São duas condenações. Então, ainda que ele mantenha, quando ele diz que ele será o candidato, aí ele fala, e o Tarcísio será para a reeleição, e aí eu guardo o lugar para ele em 2030. Ou seja, o próprio Bolsonaro já olha para o Tarcísio de uma maneira que ele não olha para os outros pretensos candidatos. Ele trata mais seriamente essa possibilidade. Seus filhos também, às vezes, inclusive, atacam o Tarcísio. Às vezes, inclusive, sugerem que a sua candidatura seria uma quebra da relação de fidelidade, né? Porque ele não seria governador não fosse o Bolsonaro, ele não teria sido ministro não fosse o Bolsonaro, foi uma escolha pessoal do Bolsonaro, essas coisas todas. E o Tarcísio age como quem, de fato, se sente preso ao aval do Bolsonaro. Então, ele continua dizendo que vai disputar a reeleição. Por quê? Aí ele diz, acredito muito na capacidade, essa é uma frase lapidar, né? Capacidade de reabilitação do Bolsonaro. E aí ele diz, a minha aposta é o Bolsonaro. Capacidade de reabilitação. Bom, o que diz a respeito o Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes disse que, ainda que o Bolsonaro seja inocentado pelo Supremo no processo a respeito de tentativa de golpe de Estado, claro, seria ridículo se o Alexandre de Moraes, a priori, descartasse essa possibilidade de o Bolsonaro ser inocentado. Claro que ele não cairia numa armadilha tão rasa. Então ele admite essa possibilidade, que é uma possibilidade técnica, prevista em todo e qualquer processo, mas diz que, ainda que ele seja inocentado, ele, Alexandre de Moraes, não vê a menor possibilidade de Bolsonaro reverter sua inelegibilidade antes de 2030. O Bolsonaro recorreu à corte porque ele tem 8 anos de inelegibilidade, foi sentenciado não pelo Supremo, mas pelo Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder político e foram dois processos e foram 2 condenações. Uso indevido dos meios de comunicação em razão daquela agenda com os embaixadores. E foi condenado. É verdade que no Brasil não há a soma das penas, não são 16 anos, então tudo fica reduzido a uma pena só, 8 anos. E agora é réu por tentativa de golpe de Estado. Então, diz o Moraes, é possível, e aqui ele está falando possível, não naquele sentido que às vezes damos a palavra informalmente. É possível que isso aconteça, como quem diz, acho que vai acontecer, não. Ele disse, é possível no sentido de que há possibilidade legal, técnica. É possível que Bolsonaro seja absolvido no processo criminal, porque o julgamento está apenas começando, disse o Alexandre de Moraes. Mas Bolsonaro tem 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral à inelegibilidade. Então, não há possibilidade de seu retorno, porque ambos os casos já foram apelados. É a maneira deles falarem, né? Ou seja, já houve apelação e agora estão no Supremo. E aí ele diz, somente o Supremo poderia revertê-los. E afirma
não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Então, o Alexandre disse que reavaliar o juízo efetuado pelo TCE, isso aqui, inclusive, está na peça da PGR, sobre o dano causado à rigidez do processo da conduta perpetrada pelo recorrente, envolve necessariamente reconstruir fatos relevantes, tarefa imprópria à instância extraordinária. É o que diz a PGR. Portanto, há um argumento técnico para o Alexandre de Moraes dizer que não vê possibilidade de o Supremo acatar o recurso. Ou seja, o Alexandre de Moraes está dizendo que não vai acontecer aquilo que o Tarcísio diz acreditar que vai acontecer. Essa é a realidade. Agora, telefone aí para o Valdemar Costa Neto. Telefone para o Marcos Pereira. Telefone para o Kassab. Pergunte se eles acreditam no que disse o Alexandre de Moraes. Não publicamente. Ou no que disse publicamente o Tarcísio. Eles vão dizer, ó, no que disse o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro não será candidato. Essa é a realidade que os partidos enxergam. Essa é a realidade que grupos econômicos que já trabalham febrilmente em relação à eleição do ano que vem, essa é a realidade que eles enxergam. Por isso, tanto no setor financeiro, quanto no setor produtivo direto, e, portanto, no capital financeiro, que funde esses dois setores, e também nos partidos políticos, há uma pressa, em alguns, uma quase ansiedade para que esse quadro fique estabelecido. Quem será o candidato desse campo político? O Bolsonaro sabe disso. Mas ele tem duas possibilidades. Por que existe a pressa na aprovação? Por que pedem urgência na aprovação do projeto de lei que trata da anistia? Porque eles querem que haja uma definição antes do fim do processo referente ao golpe de Estado. Porém, essa pressa se torna o fator que estabelece a fragilidade dessa ideia. Por quê? Porque é exatamente aí que está o ponto que leva o Gilmar Mendes a, desde já, afirmar que seria inconstitucional. Porque seria, como o processo está em andamento, uma anistia a priori, uma anistia prévia, anterior à condenação, ou seja, você propõe o esquecimento daquilo que não está dado, porque a anistia é esquecimento. A anistia não é dizer, não fez, está absolvido, não. A anistia é esquecer. E você não pode esquecer se não está determinado que aconteceu, ou seja, que aquelas pessoas tiveram participação no crime que, segundo o Supremo, ocorreu. O Supremo não discute se houve tentativa de golpe. O processo é a respeito de participação ou não. O Supremo já concluiu, é uma conclusão oficial, de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Então, o Bolsonaro tem pressa, porque o que ele receia e aqueles que ele comanda nessa movimentação, que se o processo estiver encerrado e ele estiver condenado, que haja, inclusive da parte do governo e até do Supremo, um movimento na seguinte direção. Tá bom, vamos falar de anistia,
para os que consideramos foram manipulados, usados, com um ou outro nível de consciência, com mais ou menos consciência, ou com nenhuma, do que estavam fazendo, mas eram bucha de canhão, boi de piranha. Não eram os articuladores, idealizadores, planejadores. Então vamos anistiar essa gente e deixar a condenação só para quem planejou, organizou, elaborou, idealizou e se beneficiaria diretamente disso. Como essa possibilidade não é descartável, há pressa para a anistia prévia, mas é exatamente a pressa que, repito, leva o Gilmar Mendes, por exemplo, a dizer não, isso seria considerado inconstitucional, porque haveria uma clara interferência em um processo que está ocorrendo no Supremo, uma interferência de outro poder. Você quer decretar o esquecimento de algo que não foi julgado. É preciso julgar antes. E aí haveria a enorme possibilidade de a lei, se aprovada, e vetos derrubados, ser considerada inconstitucional pelo Supremo. E todo o esforço dar em nada. Mas, ao mesmo tempo, agora o Bolsonaro olha para o risco de uma anistia que não seria irrestrita. Ampla, porém não irrestrita. Se, de fato, houver algum entendimento para que isso ocorra lá na frente. E, ao mesmo tempo, ele vê outra possibilidade. Não tem anistia, tem condenação, mas tem a possibilidade de um indulto, de um perdão, aí partindo do próximo presidente da República. E isso, enxerga o Bolsonaro, faz com que ele precise ter posição de força na indicação desse candidato. Que a sua voz seja decisiva e que sua palavra seja a final. A última palavra. Até para poder dizer: eu apoio, mas quero compromissos. E aí também estão abertas as possibilidades de Bolsonaro descartar a conversa de que é candidato antes do prazo de desincompatibilização. Algo elementar para o Tarcísio de Freitas. Porque chegará o momento da desincompatibilização. E aí ele tem 3 opções. Não se desincompatibilizar e, portanto, perder qualquer chance de ser candidato à presidência, qualquer chance legal, e aí buscar a reeleição. Desincompatibilizar-se, esperando que, ao fim do processo, mesmo que Bolsonaro leve sua pretensa candidatura até o prazo legal final, e depois diga: o TSE disse não, então vai o Tarcísio, eu apoio o Tarcísio. Ou então fazer o caminho de Eduardo Leite, desincompatibilizar-se e, se perceber que a candidatura à presidência não vai dar em coisa alguma, candidatar-se ao governo do Estado, como fez o Eduardo Leite, que se desincompatibilizou, deixou o cargo, voltou como candidato e foi eleito. Ficou até a discussão: é ou não é uma reeleição? Porque no Rio Grande do Sul, se considerarmos que houve uma reeleição, foi algo inédito. A primeira vez que houve reeleição de um governador. Se não, já que eles deixou o cargo e depois voltou, continua não havendo uma reeleição, tecnicamente falando, embora tenha sido na prática. São as possibilidades do Tarcísio de Freitas. E o Bolsonaro pode, a exemplo do que fez Lula em 18, já sabendo que não será candidato, mas levando o caso até a palavra final do TSE,
escolher previamente o seu candidato e colocá-lo como vice na chapa. E aí, quando o TSE disser não, ele fala, tá bom, então vai esse aqui, como o Lula fez com o Haddad em 2018. A questão é, se for esse o caminho que ele escolherá, qual será o escolhido? Um filho, a esposa, ou um correligionário, ou nada disso. Alguém de outro partido, mas que ele considera fiel, leal e capaz de fazer compromissos com ele, Bolsonaro. E aí pode ser o Tarcísio. Então, o Tarcísio, na entrevista, tenta se mostrar tranquilão. Não, sou candidato à reeleição, o Bolsonaro vai reverter. Ele sabe que não vai, mas se sente obrigado a encenar a peça, encenar seu papel nessa peça de incertezas. E essas incertezas incomodam os partidos políticos e os grupos econômicos que sempre participam da disputa eleitoral e são decisivos muitas vezes. E do outro lado, a tendência é o Lula, na sua, tudo indica, 7ª e derradeira eleição presidencial, mas se por algum motivo ele cair fora da disputa, aí também a esquerda, ou o que se chama de esquerda, haveria também uma novela à parte. Quem seria o escolhido? De novo o Haddad toparia. Interessante até por isso aquela fala do Haddad, quando levou para o campo político a resposta às críticas de Tarcísio. E questionou, inclusive, a posição de Tarcísio sobre o golpe, a tentativa de golpe, e sobre a ditadura militar, meu caro Ronald Neves.